Boa noite, agora me ouvem? Sim. Então, meu nome é Kátia Roel, vários daqui já me conhecem. Eu sou praticante da meditação Raja Yoga há 29 anos. Tenho experimentado essa meditação e me dediquei aos estudos dessa meditação, né, com coração e cabeça, plenamente. E então, hoje, a nossa conversa sobre como a concentração ajuda como a meditação ajuda na concentração dos estudos, nos estudos, né? E aqui nós temos eu, Kátia, Raquel vai se apresentar também, mas temos uma vivência muito complementar uma com a outra. Raquel tem uma profissão muito interessante e usa, né, do estudo e da meditação para enriquecer suas habilidades e sua experiência. E eu vou falar mais do aspecto relacionado a atitudes e à espiritualidade. Então, eu convido a Raquel para iniciar se apresentando e já abordar o primeiro aspecto que ela gostaria de conversar. Ela tem alguns tópicos, eu tenho alguns tópicos, e nós faremos uma espécie de ping-pong compartilhado. Isso, boa noite a todos. Eu sou Raquel Rimoli. Eu trabalho atualmente no Corpo de Bombeiros Militar, aqui do estado de São Paulo, moro aqui em Campinas. Sou pedagoga também, fazendo pós em psicopedagogia e estou estudando aí constantemente. Já pratico meditação há algum tempo, desde quando minha filha estava na minha barriga, por exemplo, eu fui fazer o curso de introdução a Raja Yoga, depois fiz o de aprofundamento, então eu sempre levo ela comigo, ela já também acaba participando aí das atividades da Brahma Kumaris. E eu queria começar, né, falando um pouquinho sobre essa questão de quando a gente vai estudar, que na escola a gente não aprende a aprender. Então, normalmente a gente vai, às vezes, tendo dicas, né, de pessoas que já passaram por essa experiência do estudo, às vezes familiares, que nos ensinam a como estudar, mas é interessante que a gente traga, né, tudo que eu acredito que eu vou pontuar aqui em relação ao conhecimento, ao estudo, né, ao nosso desenvolvimento intelectual. Eu acredito que dá para a gente fazer uma metáfora também com essa questão do autoconhecimento, né? Então, eu acho que um primeiro ponto importante é a gente entender e se conhecer qual é o método mais interessante para nós, né? Cada mente acaba absorvendo ali um conteúdo de uma forma diferente. Então, existem basicamente 3 tipos, assim, de percepções do estudo, né? Então, existem pessoas que são mais visuais, então, quando ela vai estudar, ela precisa relacionar com alguma imagem, ela precisa ver alguma coisa, né, para que ela consiga absorver aquele conteúdo e depois fazer as associações. Tem pessoas que são mais auditivas, né, então às vezes ela senta numa aula expositiva e o professor está falando e está dando exemplo, e daí depois, no momento de avaliação, ela consegue lembrar da palavra, lembrar do exemplo que o professor deu. E tem pessoas que são mais sinestésicas, elas precisam colocar a mão na massa, ela quer ver aquilo em prática. Então, para ela não adianta só aprender sobre fotossíntese, ela quer ir lá e quer ir plantar, e ela quer regar a planta para entender todo o processo, né? Então, é interessante que a gente observe, né, ao longo da nossa jornada, assim, como que a gente tende a aprender mais, né? Se eu gosto mais de visualizar algum conteúdo, né? Se eu faço esquemas, né? Então, se eu preciso anotar e fazer algum esquema no meu caderno, pintar de cores diferentes, fazer setinhas e fazer todo um mapeamento ali, para que depois eu, como se tivesse tirado uma foto mentalmente ali, eu sou mais visual. Se eu sou mais auditivo, então se eu gosto de ouvir, e aí eu posso gravar as minhas interpretações daquele conteúdo e ficar ouvindo aquilo no carro, durante um deslocamento e tal.
e se eu sou mais sinestésico, se aquilo que eu estou estudando tem como aplicar, né, ali praticamente, para poder relacionar essa teoria, essa prática e conseguir melhorar, assim, né, essa absorção desse conteúdo. Quer complementar, Kátia? Muito bom, né? Autoconhecimento é uma ferramenta essencial para o nosso processo de crescimento interior, para o nosso processo de desenvolvimento de habilidades, e eu vou compartilhar, falando um pouco da minha experiência em relação a esse aspecto de concentração. Eu me lembro que quando eu iniciei a prática da meditação Raja Yoga, eu tinha 20 anos de idade, e eu ainda estava na faculdade, concluindo, né, o último ano da faculdade, e também iniciando a meditação. E a meditação teve um papel fundamental no meu processo de desenvolvimento, tanto nas habilidades, né, do mundo, mundanas, como também no processo de desenvolvimento como uma professora de meditação, que sou até hoje, porque eu me lembro que eu era uma pessoa muito dispersa, uma tendência, né, assim, um pouco canceriana, e com o processo da prática da meditação, eu consegui, então, mudar a minha percepção, e eu sinto que comecei a ter a habilidade de concentração, né, como sendo a minha melhor amiga. Nós temos no mundo, né, como Raquel estava compartilhando, essa necessidade de autoconhecimento, né, saber se eu sou auditivo, visual, sinestésico, faz toda a diferença, né, e também trabalhar né, o aspecto dos pensamentos, da energia interior, também tem um papel de equilibrar essas nossas funções e intensificar a experiência de autoconhecimento, né? Não só apenas através desses canais de comunicação, os quais eu perceber qual eu sou mais eficiente, mas, né, também a minha fortaleza interior, né? Então, no meu caso, então, um dos aspectos que me ajuda muito nesse movimento de deixar que exista um momento de concentração, de entrega, de absorção, de envolvimento com algum assunto que eu precise entender melhor, que eu precise compreender melhor, o método de você exercitar, visualizar as consequências, né, do que pode ocorrer a partir dessa sua entrega a essa experiência, a esse assunto, a esse, né, momento. Então, existe uma expressão que nós utilizamos muito nas nossas aulas, que é a expressão ter um intelecto de longo alcance. E o que significa isso? O intelecto de longo alcance é aquele que, né, está num movimento de compreender o resultado das suas ações, está num movimento de compreender as consequências das suas ações e, claro, né, da sua dedicação, da sua concentração, do seu envolvimento com algum assunto. Então, esse é um aspecto importante nesse processo, né, de qualificar a sua entrega ao estudo. Também eu acho que é interessante, né, quando a gente pensa em fazer o melhor possível com a pior condição que a gente tem, né? Às vezes a gente não tem um local apropriado para poder sentar e estudar, ou o tempo que a gente tem, às vezes é no deslocamento, um metrô, um ônibus ou um transporte. Então, também fazer essa experimentação, né, de como eu consigo, ou que ferramentas eu tenho, às vezes um simples fone de ouvido
eu consigo me desligar um pouco dos barulhos externos, né, da moto que vai passar, da buzina que vai acontecer, e eu tenho que tentar fazer o melhor possível, porque seria bom que todos tivéssemos, né, as melhores oportunidades e tivéssemos um local para estudo, e que esse local para estudo fosse diferente de um outro local que eu faço alimentação, ou que tem uma tela, que tem um barulho, o único espaço que eu tenho ali para fazer o estudo é um espaço que eu compartilho com a família, e tem um outro barulho, alguma outra coisa. Então, assim, é interessante a gente também ir fazendo as experimentações de qual é o local que eu consigo desenvolver melhor. Porque, às vezes, se eu fico num local muito quietinho e calmo, e eu acabo me debruçando muito sobre um tema que, dependendo da motivação interna, né? Então, às vezes, eu preciso estudar para alguma coisa, para passar no vestibular, ou para entregar algum projeto, ou porque eu tenho prazo e eu tenho que correr atrás disso. Então, dependendo dessa movimentação interna, qualquer barulho, qualquer estímulo vai ser um concorrente mesmo ali com a minha atenção, né? Então, eu acho que é interessante a gente também ir buscando, né, lugares diferentes, em situações diferentes, né? Uma coisa que para mim é muito difícil é ler quando tem alguém falando. Parece que o meu ouvido ele vai buscar a conversa, assim. Então, em lugares que eu tentava desenvolver isso, era no ônibus. Então, eu tô no ônibus, eu tô ouvindo várias conversas e barulhos e tal, e eu tentava ali focar e prestar atenção, e às vezes repetindo até meio que numa voz baixinha, mas para que a minha própria voz fosse um estímulo maior do que aquela conversa que está distante e que às vezes o ouvido vai lá buscar. Então, é tentar usar o melhor que a gente conseguir ali, talvez na pior condição que eu tenha, né? Porque aí sim eu também estou fazendo um treino dessa atenção, dessa concentração, para que em algum determinado momento eu não tenha a melhor condição, não tenha um local, não tenha silêncio, não tenha que o meu estado interno ele possa ser um regulador de tudo isso. Porque às vezes é muito fácil eu usar como desculpa o barulho do mundo para não conseguir me ouvir, né? Então é bem isso na meditação. Às vezes você senta para meditar e todos os problemas passam. Então eu tenho, por exemplo, um papelzinho que quando eu sento para meditar, eu coloco uma caneta e um papel e eu vou escrevendo mesmo esses problemas e eu sei que eu não vou resolver naquele momento. Então eu coloco no papel ali e aí eu deixo ali guardadinho e aí a minha mente parece que ela fica um pouco mais leve e eu consigo me entregar com maior fluidez. Muito legal essa imagem, Raquel, de quanto nós estamos atentos, né, visualmente, ou quanto a gente é atraído pela nossa audição, né, pelo que está acontecendo no mundo à nossa volta, e a prática da meditação é o exercício, né, desse controle desse estado interno. E eu estava sobre esse aspecto de presença, né, de presença e assimilação, né, recentemente estava numa palestra para adolescentes em Natal, e me lembrando, né, de uma experiência da adolescência, que eu tinha um amigo que ele nunca estudava, ele não estudava, e sempre tirava notas muito boas. E, e eu me lembro que, para mim, ele foi um excelente exemplo, né, de alguém que, quando está na sala de aula, quando está ali, sentado, para aquele objetivo, ele está inteiro, ele estava presente. Então, ele não precisava estudar muito, por quê? Porque ele já tinha assimilado, né, devido ao nível de presença que ele tinha na sala de aula. Então, eu até compartilhei essa experiência, né, com os adolescentes. E eu vejo que, mesmo hoje em dia, né, você compartilhou a sua experiência de quando senta para meditação, e nós também temos essa rotina de estudo diário da espiritualidade, e quando nós nos sentamos na sala de aula, e então uma aula inicia, né, todas as manhãs nós temos esse rico conhecimento que nos nutre, e
naquele momento, é um momento rico, precioso. Então, o quanto, né, todos os meus sentidos físicos estão ali presentes, né? E uma imagem muito bonita que nós temos da mitologia hindu, que se refere também ao fato de presença, de assimilação, né? A entrega, o estudo, é a imagem de um cisne sagrado, né? Que na mitologia hindu existe esse cisne que na mitologia diz que ele faz o ninho dele com as melhores palhas, ele seleciona pérolas e joias diante de pedras. Então, reconhecimento, aquele momento, eu reconhecer o valor daquilo para a minha vida e estar presente naquilo, né? Estar pensando com propriedade, né? Captando com propriedade tudo que aquele momento está me oferecendo. Né? Então, um exercício de discernimento, certamente. Né? Às vezes, você falando, eu fiquei pensando, né, que o estímulo auditivo, ele é algo que às vezes é difícil a gente filtrar, né, não tem como fechar, assim, o visual eu ainda fecho e eu me concentro, mas o auditivo não tem como eu fechar, né, quando ele funciona, não o caso de uma pessoa surda, mas para o estudo, para potencializar isso, às vezes usar alguma música calma, né? Seja uma música clássica, seja uma frequência, né? Se você colocar no YouTube, né? Frequência para estudo e tal, tem algumas frequências que acabam ajudando. E você já também faz uma seleção, um filtro daquele barulho da buzina, da moto, do grito do vizinho, do barulho, e você coloca uma condução ali no teu estudo, né? Então, quanto que isso é legal também, às vezes, né? De repente, eu estou num espaço que é aquilo que eu falei, a gente fazer o melhor com as piores condições. Então, de repente, eu estou num lugar em que há muito barulho, né? Se você tem algum abafador mesmo, igual aqueles de empresa, assim, você pode colocar e aí você consegue reduzir um pouco isso, ou você colocar um fone de ouvido mesmo e colocar uma música que não tem a letra, que a tua mente ela não vai buscar o significado e não vai buscar a decodificação daquilo que está fazendo sentido na música, para não competir com a tua atenção. Mas uma música de uma melodia calma, ou uma música clássica, alguma música que você esteja mais acostumado, né, a, a, a deixar fluir esse estudo, eu acho que é bem bacana também, quando a gente não tem essa possibilidade de selecionar, né, aquilo que a gente vai ouvir. Muito bom, porque também claro que muitas vezes a gente pode até confundir concentração com tensão, e a tensão não vai nos ajudar, né? Então, você se entregar a um assunto, você se concentrar em algo, e você ter como um aparato, uma ajuda, para algumas pessoas vai funcionar, né? Uma música suave, algo agradável, porque o nosso melhor estado de absorção, ele ocorre quando nós estamos realmente no estado interior de paz. Então, né, essa dica é preciosa, Raquel. Uma música suave, né, uma experiência, apesar de concentrada, ainda assim descontraída, no sentido de que paz interior, né, me garante uma habilidade grandiosa de assimilação. Eu acho que isso é fundamental, né, Kátia? É lógico que as melhores condições seriam realmente, né, se a gente tivesse ali com todas as nossas necessidades básicas atendidas. Então, eu vou sentar para estudar com fome, eu vou ter uma competição ali com o meu estômago. Eu sentar para estudar cansada, também rapidamente o sono vai me tomar, né? E às vezes eu percebo até no meu estudo o quanto que dependendo da motivação, assim, eu preciso ter estratégias para que eu mostre para minha mente que ali, não, agora é o momento de eu estudar, porque às vezes eu sento para ler um artigo e eu falo, nossa, e aí já começa a vir um sono. Então, que estratégias que eu posso ter com a minha mente para conseguir realmente ter esse foco, né?
quando você falou nessa questão de concentração com tensão, eu também penso na postura corporal, né? Então, se eu vou ler um livro deitado na minha cama, debaixo do cobertor, talvez, quando o sono chegar, eu já me entregue a ele sem pensar duas vezes, né? Então, a postura corporal também ajuda com que a gente possa ali estar mais demonstrando para o nosso cérebro que, olha, estamos fazendo uma coisa séria nesse momento, a gente vai estudar e vamos manter o foco. Existem algumas estratégias, né? Uma delas, por exemplo, é uma que eu gosto bastante de usar, de tirar o celular, né? E antes eu tirava o celular do espaço que eu estava. Então, por exemplo, vou estudar no quarto, meu celular fica na sala, no silencioso. Porque daí eu tenho que levantar para buscar o celular para ver alguma notificação, ou eu tenho que levantar para buscar o celular. Então, isso já acabava impedindo que eu ali rapidamente desse uma olhada. Uma outra coisa é fazer alguns combinados com a nossa mente, porque a nossa mente, ela vai querer conforto, economia de energia e prazer. São as três coisas que ela vai mais querer rapidamente ali para fugir desse estudo, dessa condição de foco, de concentração, né? E o que a gente pode fazer? Ter algumas estratégias. Uma que eu uso e dá certo, assim, hoje já não preciso tirar o celular do ambiente, mas eu coloco ele no modo avião, ou coloco um temporizador, assim, de 1 hora, e eu faço 1 hora de estudo e 15 minutos de intervalo. Mas mantenho essa sinceridade nesse intervalo e de fazer coisas que já estão ancoradas. Então, nesse intervalo, eu vou levantar e eu vou me alimentar em 15 minutos. No próximo intervalo, eu vou levantar e eu vou fazer alguma atividade de casa. No próximo intervalo, não eu entrar numa rede social, por exemplo, que 15 minutos passam assim, e a gente vai ver e já são 30, e aí já alguém já falou com você, e aí você se perdeu, e a tarde já passou. Então, às vezes, algumas estratégias mesmo da gente demonstrar para nossa mente, olha, aguenta aí um pouquinho, que daqui a pouco a gente tem um momento de vamos soltar um pouco o peso, depois a gente volta. E esse respirar, para mim, ele é muito mais produtivo, porque antes, às vezes tinha coisas na faculdade que eu tinha que terminar a entrega de projetos, de trabalhos e terminar de ler o livro porque eu ia ter prova no outro dia, e aí faltava 2 capítulos, 200 páginas, e eu queria passar 6 horas estudando direto. E eu conseguia, mas eu fazia 6 horas, estudando 1 hora, parando 15 minutos, estudando mais 1 hora, parando 15 minutos. Deu sono no meio dessa 1 hora, deixa eu levantar, lavar uma louça e voltar rapidamente. Então, fazer alguma atividade que me despertava e depois voltava. Muito bom. Nós temos uma imagem também muito interessante quando nós temos que negociar com a nossa própria mente, que mesmo quando, né, mesmo para a prática da meditação, mesmo para sentar-se e estudar, essas paradinhas são fenomenais, essenciais, né? E uma coisa que muitas vezes a gente pode até entrar num processo de sonolência e nem perceber, né? Mas quando nós estamos nesse estado de percepção, de perceber, puxa, tô entrando em sonolência, tô entrando num estado de letargia, de preguiça, né? Digamos assim. Então, uma imagem que às vezes eu uso, né, para que eu consiga me desvencilhar desse estado, também é perceber que é como se fosse uma energiazinha, sabe, do mal, aquela energiazinha, né, como se fosse uma terceira pessoa querendo roubar energia, roubar disposição, roubar minha inteligência, roubar minha clareza. Então, você criar também a estratégia de algumas imagens, né, quando vem alguma coisa que te impede, né, esse estado disperso ou esse estado sonolento são as energias do mal, né, a gente usa aqui a expressão maia, é como se fosse uma terceira pessoa querendo roubar, né, o meu sucesso, as minhas conquistas. Então, quando eu crio essa imagem também, opa, né? Não, né? Eu, né, me posicionar novamente, redirecionar a energia para
focar a energia para o estudo ou para a meditação. Também, né, relembrando que, estava relembrando, Raquel, um aspecto sobre tensão no estudo, né, que tanto no estudo como também na hora da avaliação, na hora da prova. Nesse final de semana, o Ken estava compartilhando com a gente uma imagem muito interessante, né, de que um fato que foi verídico, inclusive, nos anos 50, de um grupo de engenheiros que colocou, né, já fez um projeto e já, né, colocou toda a fundação de um prédio, de uma construção, e aí chegou num ponto que eles perceberam que eles esqueceram de colocar no projeto a construção do elevador. E aí eles estavam lá reunidos, tensos, preocupados, tentando encontrar uma solução, né? E a copeira, né, ouvindo, né, vendo toda essa tensão, então deu uma sugestão. Mas então por que vocês não constroem um elevador externo, né? E aí surgiu essa ideia brilhante da pessoa que menos eles teriam, confiariam que seria, né, a ideia, e daí que surgiu, então, o elevador panorâmico. Então, quer dizer, o estado de tensão rouba a capacidade de criatividade, rouba a capacidade de expressão do nosso melhor. Então, o quão importante é, né, manter a paz e energia interna, né? Com certeza. E você falando também, eu acho que é importante a gente falar da competitividade, né? Porque muitas vezes todos os movimentos que a gente faz, diferente de um estudo espiritual, por exemplo, né? Que ali essa competitividade talvez seriam com essas más energias, mas quando a gente está num processo de estudo profundo tal, e tem uma intenção de passar no vestibular, de conseguir uma promoção profissional, de prestar um concurso, existe sim a competitividade. E quanto mais eu entrar nessa preocupação dessa competitividade do outro, né, que eu estou competindo com o outro, da relação candidato-vaga, do número de candidatos do concurso, da nota de corte, e quanto mais eu ficar imerso nessa energia de que eu tô ali no meio do furacão ali, e que eu preciso fazer uma força exuberante para conseguir ser escolhido, mais eu também deixo dissipar essa energia, né? Porque a competitividade, sim, ela existe, é presente, né? Eu venho de escolas militares, né? Então, quando a gente entra para fazer uma escola militar, por exemplo, 1/10 de nota vai fazer com que você trabalhe a 500 quilômetros de distância da sua casa. Então, realmente, a gente vive num ambiente muito, muito, muito competitivo. Mas, justamente nesse ambiente em que eu aprendi que a competição não é com o outro, né? Mas é comigo mesma. É uma tentativa de superação, porque às vezes eu estou bem treinada, eu estudei, e aí chega no momento que eu preciso ser avaliada por aquilo, a tensão, o nervosismo, a instabilidade emocional faz com que eu não consiga demonstrar todas aquelas habilidades que foram bem treinadas, bem estudadas, bem digeridas. Então, esse estado interno, ao meu ver, ele é o que faz com que a gente saia desse barulho mesmo e que consiga voltar para o centro e falar, tá bom, vamos lá, agora a gente vai colocar no papel tudo que a gente estudou, todos os momentos que a gente teve junto de prazer, porque também se eu não me coloco numa condição prazerosa para poder estudar, e isso pode ser não só de um método tradicional, como nos ensinaram, mas eu posso estudar andando, eu posso falar alguma coisa para me ouvir dizendo, eu posso criar alguma coisa para melhorar ali a minha absorção do conhecimento. E eu fico só preocupado com o outro, e não me preocupo com as minhas sensações internas, porque o medo e o nervosismo, ele existe, ele está presente. E é muito engraçado, assim, a gente tem uma avaliação
todo ano, que chama TAF, né, que é Teste de Aptidão Física, que a gente tem que correr, tem que fazer abdominal, flexão, barra, e fazer uma série de atividades, inclusive atividades operacionais no serviço de bombeiro. E por mais que a gente faça essas atitudes no dia a dia, né, então não adianta eu ir lá só no TAF e querer pontuar 100% se eu não tenho uma constância de treinamento. Então, mas mesmo tendo essa constância de treinamento, quantos bombeiros, por exemplo, a hora que a gente fala prepara, vai, aí eles já se perde ali nas emoções e fica nervoso e acaba fazendo um tempo bem além do que ele estava acostumado. Então, só o método, né, da gente falar avaliação, prova, vestibular, Enem, sabe, e disputa de vaga e concurso público, e só o fato de estar nessa situação de avaliação já é algo que vai nos colocar numa situação interna diferente, porque a gente sabe que ali vai ser o momento da gente, de verdade, colocar todo o nosso conhecimento ali, né? Entender, refletir, construir, principalmente às vezes em entrevista, né? Então, concurso público tem avaliação psicológica, você vai sentar na frente de um psicólogo, ele vai te perguntar uma série de coisas, ele vai analisar o teu comportamento. Então, a gente já fica numa situação instável. Mas quanto mais eu exercitar também esse meu autoconhecimento, esse meu diálogo interno, porque às vezes eu tenho autoconhecimento, eu sei como eu funciono, mas a minha relação interna é uma relação tóxica. A gente não tem como se afastar ou separar ou se divorciar da gente mesmo. A gente vai se aguentar até o final da vida. Então, por que eu não posso ter uma boa relação, uma relação prazerosa comigo, em que em um momento que eu fique ali instável e preocupado e nervoso e que o meu corpo começa a dar sinais, que eu internamente falo, vamos lá, estamos juntos, a gente construiu, você é capaz, vamos. Né? Então, por que esse diálogo ele não pode ser construído de uma maneira gentil, de uma maneira empática, de uma maneira que, por mais que você fale, que você observe a tua falha, aprenda com ela e não hesite em tentar de novo, né? Então, o quanto que eu trabalho com algumas crianças, né? Eu sou instrutora de yoga, e o quanto que, às vezes, colocar a criança numa situação que ela precisa fazer uma posição de yoga ali, que precisa de uma flexibilidade, o quanto que ela repete comportamentos que ela escuta em casa. Ai, eu não consigo, ai, a minha perna não funciona, ai, dói, nossa, ai, eu nunca vou conseguir fazer. Como? Você tem 4 anos, como que nunca você vai conseguir fazer? Então, assim, às vezes a gente está inserido num meio em que não nos foi ensinado olhar para dentro, respirar, meditar, né, ter uma boa relação com a gente mesmo. E aí a gente vai vivendo experiências e a vida vai nos convidando a ter essas experiências mesmo e saber que isso faz total diferença, principalmente quando a competitividade não é com o outro, não é modelando alguém que eu vou me tornar uma pessoa melhor, né? Não é querendo que o outro mude para que a relação com o outro melhore, não, mas é que como eu vou acomodar as minhas emoções aqui e como eu vou gerir aqui internamente para que no momento em que eu precise de apoio e é um momento sozinha ali de eu fazer uma prova, de eu fazer uma atividade prática, que eu não esteja sozinha, que eu esteja acompanhada de mim mesma e que essa companhia seja uma companhia que a gente fala, nossa, que bom. Sabe quando a gente vai para alguma situação, não sei, assim, ou quando a gente é elogiado, ou quando a gente, né, vai para alguma solenidade, alguma coisa que a gente gostaria de ver o nosso familiar ali na plateia, né? Então, que a gente possa ser esse familiar, porque daí a gente vai nos levar para onde a gente quiser sempre, né? Muito legal essa imagem de como muitas vezes nós somos influenciadas pelo que os outros dizem, né? Né? Compartilhando um pouco da minha experiência, né? Na infância, eu tinha assim problema de dispersão e eu me lembro, né, mesmo como eu sou a caçula e os meus irmãos mais velhos meio que zombavam de mim às vezes em alguns aspectos. Então a gente vai criando um pouco de resistência em relação a, né, confiar em si, né? E como a gente tem que se desvencilhar
dessas percepções, né, que nos cercam e ter um relacionamento muito profundo, de muita fé e confiança conosco mesmos. Jamais, né, adorei essa imagem que você deu, como uma criança de 4 anos vai dizer, nunca vou conseguir, como isso, como assim, né? Nenhuma criança de 4 anos e nenhuma pessoa de 60 jamais deveria dizer, nunca vou conseguir, né? Sempre é possível. E há algum tempo, compartilhando uma experiência pessoal, eu comecei, quando eu fui pela primeira vez na nossa sede da Brahma Kumaris, na Índia, eu não sabia falar uma palavra em inglês. E ao estar nessa experiência de uma viagem internacional, de contato com pessoas de todo o mundo, então eu assimilei profundamente a necessidade de estudar inglês. E quando eu comecei isso, eu já tinha 23 anos, e nesse período, então, eu me determinei fortemente, né, que eu iria pelo menos entender para mim, né, e chegar ao ponto de ajudar outras pessoas a compreenderem, né, alguma aula, algo. E naquele momento uma pessoa me falou assim, jamais é possível, já nessa idade, teria que ter começado na infância, você jamais vai conseguir, né? Imagina como isso soou para mim naquele momento, né? Naquele momento, aquilo soou para mim como, é? Uhum. Deixa eu ver. Então eu vou te mostrar. Então, quer dizer, mesmo os obstáculos, mesmo os desafios, mesmo, enfim, a competitividade à nossa volta, se a determinação interna existe, não importa, né? Não existe nada que me tire do meu movimento de conquista, né, de algo, né, de uma língua diferente, de um cargo diferente, de uma profissão diferente, né? Nunca é tarde, sempre nós vamos encontrar aí disposição, habilidades, né? Conforme a qualidade do meu empenho, da minha dedicação. Sim, você falando, eu também fico pensando, né, que é interessante, principalmente quando a gente constitui uma família, da gente conversar sobre essas prioridades de estudo, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma rotina de estudo e que tenho uma filha de 7 anos, né? Então, vivo sempre sendo questionado por ela sobre as coisas do mundo, né? E aí, muitas vezes eu era interrompida no meio do estudo. E aí eu falei, eu preciso achar uma forma, desenvolver alguma brincadeira, alguma coisa, para que ela entenda que o estudo que ela tem na escola é diferente do estudo que eu tenho e que esse momento de concentração meu, ele é maior, né? Porque na criança a gente tem uma regrinha de a idade da criança mais 15 minutos, que é o tempo de foco e atenção que o cérebro dela consegue captar. Então, não adianta eu ter uma aula de 2 horas de exposição para a criança, porque ela não vai conseguir ficar sentada, não vai conseguir prestar atenção em você. Mas no adulto isso é melhor controlado, né? Porque a gente vai fazendo interação, a gente vai fazendo associações com coisas que a gente já viveu, fazendo metáforas. Então, uma das coisas que eu até peguei aqui para compartilhar, né? O fato da pandemia trouxe essa necessidade da gente adaptar os móveis aqui em casa, né? Porque ela ficou basicamente 1 ano estudando em casa. Então, eu comprei uma mesa e coloquei aqui num espacinho que sobrava aqui e virou um escritório no meu quarto, que é onde eu estou aqui agora. E aí era um local que eu não precisava dividir a atenção com a televisão quando meu marido estava em casa, por exemplo. E aí, quando a gente vinha aqui, estudava e tal, eu desenvolvi alguns cartões, que eu chamei de cartões de respeito, né? Que são cartolina que a gente construiu, então esse pintado aqui ela que fez, um cartão amarelo, um vermelho e um verde, que eu dava para ela no começo do estudo e falava, filha, hoje eu vou estudar 2 horas. Então, 2 horas te dá direito a 3 cartões. E aí você tem um cartão verde, que você pode gastar esse cartão para me fazer uma pergunta, uma sugestão, um comentário, para vir me pedir um abraço, qualquer coisa. Você tem um cartão amarelo, que você vai também gastar por uma coisa mais importante. Mãe, eu preciso me alimentar, e a alimentação tá
no armário que está ali em cima. Você pode pegar para mim? Então, demanda de um movimento de eu parar para te auxiliar com alguma coisa. E tem um cartão vermelho que você só vai usar em caso de emergência. Em caso de que, mãe, aconteceu um acidente, mãe, tem uma campainha tocando, mãe. Então, assim, aí esses 3 cartões. E funcionou super bem aqui em casa, assim. Funcionou super bem porque não era de 5 em 5 minutos que eu, ô mãe, mas onde tá? Não sei o quê. Ô mãe, mas mãe. Então, assim, funcionou. Ela tinha 3 chances e ela usava esses cartões com muita consciência. Então, às vezes, né, a gente tá numa rotina familiar que não, que os nossos filhos podem ser já maiores e tal, mas o quanto é importante a gente demonstrar que essa constância, principalmente que assim, o cérebro, ele vai se acostumar melhor se a gente tiver uma rotina, de eu saber que todos os dias, primeiro, eu saber qual é o melhor horário para estudar, porque às vezes eu tenho uma personalidade mais noturna e eu lido bem estudando até um pouquinho mais tarde. Ou eu sou do dia e eu prefiro acordar mais cedo, antes das atividades habituais, e já começar esse estudo. Então, definindo isso, o horário que eu vou estudar, eu tenho que ter estratégias e, lógico, se eu vou viver aqui em família e tenho outras pessoas na casa, como que eu consigo organizar isso para mostrar para as pessoas que nesse momento é o meu momento de estudo. E às vezes é muito legal, porque às vezes ela falava, normalmente de domingo de manhã é um momento da minha rotina, assim, que eu sempre me dedico a fazer trabalhos e tal. E ela fala, ô mãe, você não vai estudar hoje? Então, assim, ela já me lembra, né? Então, esses cartões que a gente fez de cartolina mesmo, assim, né? E que a gente colocou como cartões de respeito, é justamente isso. E aí, isso fez com que eu também observasse o quanto que quando ela está na atividade para casa, né? Na lição de casa, o quanto que eu poderia fazer uma intervenção e eu espero porque eu sei que ela está no momento de concentração ali. Então, não é um cartão que serve só para mim, mas é uma observação da importância da continuidade ali. Que às vezes ela está ali no meio de um desenho e eu vou fazer uma sugestão, eu vou falar para ela, filha, depois de terminar aí você pode tomar banho e tal, vou fazer alguma orientação para ela, mas aí eu penso, o que está acontecendo por trás, que a cabeça dela está imaginando, ou às vezes eu vejo que ela está escrevendo alguma coisa cantando, então também fez com que eu tivesse esse respeito com ela também, de não atrapalhar, ou de não estar simplesmente, eu tô vendo que ela está fazendo a lição sozinha, vou ligar ali um som, ou vou dar uma olhada na TV, alguma coisa assim, né? Então, isso foi uma técnica bem tranquilinha que eu fiz aqui em casa e que acabou dando certo, né? Hoje, para a live, por exemplo, estamos eu e ela, e aí ela perguntou, mãe, não vai ter cartão hoje? Aí eu falei, filha, não precisa de cartão, porque é rapidinho e eu não vou passar mais de 2, 3 horas aqui. Mas se for muito urgente, é só como se você tivesse o cartão vermelho, aí você bate lá e fala comigo. Dela, não vou te atrapalhar tomando banho? Eu falei, não, fica tranquila. Uau, amei essa estratégia. Que lindo e que bonita esse exercício de respeito, né? Uma com a outra. Muito lindo. E, bem, é que, né, assim, voltando nesse aspecto, né, do como, quando muitas vezes o que eu estava refletindo aqui recentemente em relação ao aspecto estudo, né, também, quando você tem a cabeça e o coração juntos, unidos, né, num determinado assunto. E quando a gente tem a cabeça voltada em algum assunto, quer dizer, quando a gente ama alguma coisa, quando a gente realmente gosta de algum assunto, então é fácil colocar a cabeça ali, né? Então a gente é automaticamente atraído a alguma coisa que nós gostamos, né? Mas às vezes a gente tem que lidar com assuntos que a gente não gosta e que a gente tem que estudar, né? Então, como deixar que haja esse equilíbrio, né, de cabeça e coração envolvidos numa determinada lição, numa determinada matéria, num determinado assunto. Então, amar algo faz com que eu coloque a minha cabeça ali, mas muitas vezes o entendimento de algo me faz
gostar de algo. Então, a cabeça e o coração, nesse sentido, um ajudando o outro nesse movimento do estudo, né? E uma imagem muito bonita que muitas vezes, assim, eu deixo que haja para esse momento do estudo, né? Quer seja você estando aí no quarto de casa, no seu cantinho do estudo que você reservou para isso, que eu acho isso também fantástico, né? Eu recentemente fiz essa mudança, né, de São Paulo para Serra Negra, e aqui em Serra Negra, no local onde eu estou, existe um quartinho, né, que eu consigo utilizar de manhã para estudo. Isso fez toda a diferença na minha experiência de estudo matinal. Então, como é muito excelente essa dica, né, de você realmente organizar o seu espaço para que também você possa facilitar a sua, né, a sua dedicação ao estudo. E uma imagem muito bonita que às vezes eu utilizo, mesmo enquanto na sala de aula, né? Na mitologia hindu também tem essa imagem, né, de um lago sagrado, onde, né, que é chamado de Mansarovar, lago sagrado. Na mitologia diz que um ser humano que mergulha nesse lago sai dele como um anjo, né? Nessa metáfora de que quando nós estamos, né, dedicados a alguma aprendizagem, a algum enriquecimento interior, né, alguma informação rica, né, então nós entramos de uma forma e saímos de outra forma iluminada, né, cheia de entendimento, cheia de compreensão. Então, muitas vezes eu visualizo, quando eu estou na sala de aula, né, essa imagem, né, de que nós estamos ali recebendo esse conhecimento, captando esse conhecimento, mergulhando nesse conhecimento, mergulhando nesse lago, né, que esse conhecimento é uma representação de um lago sagrado, e está acontecendo ali um movimento de transformação. Então, esses momentos de estudo, esses momentos de mergulhar no conhecimento, esses momentos de ouvir sobre algum assunto, de você escrever sobre algum assunto, são momentos como se você tivesse mergulhado e dali vai sair, né, um ser transformado, um ser mais nobre, mais digno, né, certamente. Então, está sendo muito rica essa conversa, Raquel. Eu só queria, para finalizar também, o último ponto é que tem uma pirâmide, chama Pirâmide da Aprendizagem, de William Glasser. Essa pirâmide, ela, através de estudos de mapeamento cerebral, ela foi construída para mostrar como que a gente capta mais e absorve mais a aprendizagem, né? Seja para um estudo espiritual, profissional, enfim. E aí, quando a gente lê, a gente tem absorção de 10%. Quando a gente ouve, a gente tem de 20%. Quando a gente observa alguém fazendo, 30%. Quando a gente vê e ouve, são 50%. Quando a gente discute com o outro, 70%. Quando a gente faz, quando a gente vai para a prática, é 80%. E 95% a gente tem de tirar esse conhecimento da nossa área de trabalho e passar para a área de memória de longo prazo, é quando a gente ensina alguém, né? Então, quanto mais a gente quer aprender, mais a gente tem que estar nesse movimento de ensinar ao outro, porque quanto mais eu falo, mais pontos do meu cérebro diferente eu utilizo para poder fazer uma associação, para poder facilitar um conhecimento, para usar uma metáfora, para aplicar algum exemplo, né? Então, o quanto que praticar a meditação, né? E muitas vezes amigos e pessoas falam, nossa, eu preciso tanto aprender a meditar. Então vem comigo, vamos tentar, vou compartilhar com você que não é uma coisa difícil, que você precisa ter uma postura X, que você precisa ficar tantas horas, né? Mas o quanto que tem a minha interpretação que eu posso facilitar e posso, de repente, falar para você. E lá, quando você chegar com essas informações, pode fazer algum sentido você conseguir praticar mesmo, né, a meditação. Então, é bem interessante. Quanto mais a gente ensina o outro, mais a gente aprende.
Muito legal essa imagem, e, bom, eu acredito muito, isso realmente é muito efetivo, porque mesmo, eu penso, né, na minha experiência, eu me lembro quando eu comecei a ser uma professora de meditação, eu tinha meus 20 e poucos anos, e ainda muito insegura, e nesse período me veio, né, também uma imagem, uma história da mitologia, né, que dizia que tinha o primo rico, Krishna, e o primo pobre, né? O, esqueci o nome do outro personagem, mas o primo pobre, né? Ele se tornou pobre porque ele, na infância, ele, em vez de compartilhar o lanche dele, ele comeu tudo, né? A mãe dele tinha preparado um lanchinho que era para ele compartilhar com o primo. E na hora de comer, ele resolveu comer tudo, não compartilhou. E isso, então, né, na mitologia, então, rendeu a ele, né, um futuro pobre. E aí, quando ele estava lá num momento de grande miséria, assim, né, a única coisa que ele tinha era um pacotinho de arroz. Aí a esposa disse: não, vai visitar o seu primo e leve esse presente, né? Tem que levar alguma coisa, não pode ir de mãos vazias. E ele levou a única coisa que ele tinha em casa, né? E presenteou então o primo rico. E aí a lenda diz que nesse momento que ele deu, né, a única coisa que ele tinha para o primo, então ele retornou a ser uma pessoa próspera. É como uma simbologia de que não importa o quão pouco eu tenha, quão pouco, né, não importa, importa que o que eu saiba eu tenho que dar, né, que eu o que eu já sei até agora, eu tenho que compartilhar, o que eu já sei até agora, né, se eu compartilhar, isso vai criar um fluxo de energia de aumentar, né, o meu processo interno, de me enriquecer ainda mais de conhecimento, de experiência. Então, mesmo muitas vezes as pessoas ficam esperando algum momento para se preparar, para ter tais e tais habilidades, para entrar no movimento de doação. Não, comece a doar o que quer que você já tenha de bom, qualquer habilidade que você já tenha, já use isso, já doe isso, já crie esse fluxo, né, de ter uma experiência de retorno e prosperidade. Então, isso realmente é uma dica especial, preciosa, Raquel. Então, acho que a gente já poderia abrir para as pessoas. Eu vi que uma pessoa fez pergunta para você sobre o livro. Na verdade, é só aluna, eu também, que estou aqui pelo computador, e eu já coloquei que é a Pirâmide de Aprendizagem de William Glasser. Ele foi um pedagogo e psicólogo que falou bastante sobre essa teoria da aprendizagem. Tem alguns livros que falam sobre isso, mas se jogar no Google só a pirâmide da aprendizagem, tem lá as porcentagens de quanto a gente retém da aprendizagem por um método, né? Ouvindo, vendo, lendo e ensinando o outro. Aí, se alguém quiser fazer algum comentário, né? Se quiser direcionar uma pergunta específica a nós, acho que esse é o momento. Olá, Olá, Leonel. olá, tudo bem? Boa noite. Eu queria fazer a pergunta aqui, qual o tempo para meditar? O que vocês poderiam falar um pouco e qual o melhor período para isso? Bom, um tempo de repente, se você é uma pessoa que está iniciando na prática da meditação, e, né, então, existem várias meditações guiadas, inclusive da Brahma Kumaris, nas plataformas digitais, você pode utilizar como recurso inicial para essa experiência. Normalmente, essas meditações têm de 5, 7, 10 minutos, né? E você também pode, enfim, chegar numa assim, numa experiência assim de no mínimo uns 15 minutos diários, para você entrar no movimento inicial da prática da meditação. E conforme você vai adquirindo experiência, e você já pode ir deixando de lado essa bengala dos comentários de meditação e você mesmo começar a fazer a sua própria experiência interna. É claro que
Se você fizer o curso de introdução à meditação Raja Yoga, você vai obter todos os recursos para, né, ser autossuficiente, né, nessa experiência. E o melhor horário para a prática da meditação sempre é de manhã cedo, né? De manhã bem cedo, quando depois de nós termos tido uma noite de sono, de repor as energias, então uma noite de sono que tenha sido uma noite que repôs, né, a necessidade de descanso, aí de manhã a energia, a atmosfera do mundo é uma atmosfera mais livre, mais pura, né? Ainda não tem tantos pensamentos sobre os negócios, sobre o trabalho, então a atmosfera limpa das horas matinais facilita muito a qualidade da concentração, da experiência interior. Legal, gratidão. Não sei se a Raquel quer falar alguma coisa também sobre isso. Eu acho que esse tempo, ele é construído por você mesmo, né? Pela sua experiência. O que me ajudou bastante foi a questão de saber que os pensamentos, eles vão vir quando o silêncio, quando eu me colocar nessa condição de silêncio, e esse papelzinho me ajuda até hoje. Então, eu sento com um papelzinho e escrevo os pensamentos ali, insights que vêm, ou problemas que precisam ser resolvidos. E aí eu deixo ele do lado e para mim isso é como se fosse uma limpeza mesmo mental, como se eu fosse preparar um café da manhã com a louça da janta suja. Aí eu preciso lavar primeiro para depois fazer um café da manhã com uma louça limpa. Então, para mim é mais ou menos essa analogia, assim, que às vezes é interessante dar uma limpadinha e sentar, e às vezes 2 minutos foram suficientes naquele dia, ok, eu continuo e tento fazer 2 minutos no meio da tarde, tento fazer 2 minutos à noite, enfim, antes de dormir. Então, o tempo, acho que ele é construído internamente mesmo, e é algo que é igual à corrida, né? Quem quer ser um corredor maratonista, para correr 42 quilômetros, ele não vai para o primeiro treino falando, eu preciso fazer 18 quilômetros hoje. Não. Às vezes ele faz uma caminhada e depois ele vai dando um trotezinho e aí ele vai aumentando progressivamente, né? Ok, gratidão. Excelente, excelente analogia. Ok. Ok. Então, nós podemos seguir para a experiência da meditação ou tem mais alguma pergunta? Até o momento não teve pergunta. A pergunta minha no chat. Tem uma pergunta do Augusto. Né? E a Sandra também está com a mão levantada. O Augusto pergunta, Kátia e Tatiana, Raquel, perdão, Kátia e Raquel. Vocês podem compartilhar os pensamentos que tiveram para trazer o foco de volta no momento de uma distração durante uma prova? Então, quais os pensamentos, né, que vocês tiveram, né, para trazer o foco de volta no momento de distração durante uma prova? Vocês podem responder sobre isso? Tá, eu acho que pensamento, para mim, talvez não seja em si algo pronto ali, como se fosse uma carta na manga. Mas eu acredito que eu tenho bastante diálogo interno. Assim, então, às vezes, eu tô lá fazendo uma prova e o que, por exemplo, me atrapalha é barulho. Aí a pessoa vai abrir um lanche que faz muito barulho, já tirando a minha atenção. Então, normalmente são 2 coisas que eu faço, é respirar, né, trazer essa respiração, a observação para minha respiração, que é muito importante para esse controle emocional e tal, e depois ter diálogo interno, assim, sabe? Falar, olha, tá bom, vamos lá, concentra, precisou ler de novo, tamo junto, vamos lá, não perde tempo, que a gente tem que passar no gabarito e tal. Então, assim, um diálogo interno, que às vezes quando isso acaba incomodando muito, talvez é interessante sinalizar ali alguém e tal, e falar, olha, será que tem como desligar o ventilador, porque tá
voando aqui a folha, eu não estou conseguindo fazer. Então, são várias situações, às vezes, que é interessante a gente pontuar, porque senão a gente fica nesse debate interno e aí você acaba fazendo mais barulho do que o próprio ventilador. Você fala, não, será que eu vou fazer? Será que eu vou falar do ventilador? Não, mas se eu falar, eu vou atrapalhar o outro. Mas que forma que eu posso fazer? Será que eu levanto? Será que eu levanto a mão? Então, você fica nesse barulho interno e não volta para o foco, né? Então, eu acredito que primeiro eu entender que nível de atrapalhar o outro ali, num barulho, de algum comportamento, alguma coisa assim, e que atitude eu posso ter. Então, se está me atrapalhando muito, de eu não conseguir nem com o meu diálogo interno voltar para minha concentração, eu vou chamar o fiscal, vou levantar, fazer alguma coisa, chamar algum responsável e tentar pontuar isso de alguma maneira gentil e tal, mas pontuar isso. Olha, o ventilador está me atrapalhando, está virando a folha da prova que eu não estou conseguindo segurar. Será que é possível diminuir a velocidade ou desligar? Ou assim, olha, será que a gente tem como fazer uma orientação para diminuir um pouco o barulho e tal? Então, eu acho que é um pouco dessa forma que eu já lidei. Não sei se a Kátia tem alguma outra coisa. Essa coisa do barulho interno que é o mais atrativo mesmo nesses momentos. E para mim, faz um tempinho já que eu não, não presto nenhuma prova. Mas o que eu me lembro que uma coisa que eu tinha um exercício muito grande, assim, né, das últimas que eu participei, que eu fiz, de realmente entrar num estado de paz interior, entrar num estado de autoconfiança, de respirar fundo e também me conectar com Deus ali naquele momento, como sendo a minha fonte de inspiração, como sendo a minha fonte de energia, tudo aquilo que eu tinha assimilado, acumulado de informação e de estudo, se manifeste da melhor maneira naquele momento. Então, eu fazia essa conexão antecedendo, né, a prova, e então fazia a prova. Eu assim, um pouco diferente da Raquel, eu não sou uma pessoa assim tão auditiva, eu sou mais visual. Então, como a minha visão sempre caía só na prova, normalmente eu não me incomodo tanto com barulhos, né? Então, cada um, né, como você disse, Raquel, cada um tem que entender assim o seu canal de comunicação principal e fazer um exercício especial com relação a isso. Muito bom, Augusto, essa pergunta. Obrigada. E agora acho que o Leonel tem uma informação. Assim, bom, temos algumas atividades, né, que a Brahma Kumaris tem para o público, e aí eu vou estar anunciando aqui agora, né, que a próxima palestra pública da BK Brasil é nesse próximo domingo, às 26, dia 26/6, às 6h30, tá, da tarde, e o tema é o passo a passo da meditação Raja Yoga, que vai ser conduzida pela professora, né, e coordenadora da Brahma Kumaris, a Luciana Ferraz, então, nesse próximo domingo. E também temos a próxima live, né, a próxima live jovem, que é na próxima quarta-feira, dia 27/7, às 19 horas, com o tema Antes das provas, medite e dê férias à sua mente. E aí é com a Patrícia Cantalino e Rosalene Reis. E também no Instagram, né, temos esse canal do BK Jovem, né, que é o @BrahmaKumarisJovem, tá? E no YouTube e Facebook, Brahma Kumaris Jovem América Latina. E aí é jovem com N, tá? Devido deixa eu ver aqui. Devido porque
porque publicamos, né, os vídeos em português e espanhol, tá bom? E também teve, né, ontem, né, um vídeo, né, que foi já publicado, que é o vídeo de dança, um vídeo de dança que também está publicado lá no canal, né, que foi do Dia Internacional do Yoga, tá bom? Ah, também só mais uma coisinha para finalizar, que também teve a meditação e livre, né? A meditação e livre desta noite estarão publicados em breve em português, então se inscreva no canal. Gratidão. Muito bom, então um agradecimento especial à Raquel pelo compartilhar muito rico, né? E agradeço também pela oportunidade de estar com vocês. Agradeço ao Augusto, Leonel e a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada pela atenção. E agora nós vamos fazer uma experiência breve de meditação. Então, eu vou conduzir alguns pensamentos e vocês podem usar, né, dessas dicas para nós já exercitarmos aqui a habilidade de concentrar. Então, vocês podem se colocar numa postura confortável, deixar, né, a cabeça erguida, a posição, né, a postura de meditação não é diferente de uma postura de estudo, porque a meditação é um exercício de estudo interior. Então, a meditação leva a uma experiência de paz e relaxamento, mas ela não é, né, desde o início, uma experiência de relaxamento, ela é uma experiência de atenção, é uma experiência ativa, né, de uma postura ativa interior. Então, a postura é, né, reta, com a cabeça erguida, você pode respirar profundamente, soltar o ar, libertando-se de tensão. Então, eu me sinto com uma postura alerta, com o intuito de experimentar, né, essa razão e emoção equilibradas, cabeça e coração unidos numa direção apenas. Eu observo o movimento interior, percebo os pensamentos fluindo. Desperto interesse profundo em harmonizar o processo interior, libertar o ser interior de qualquer conflito. A consciência chama para a experiência de leveza e bem-estar. Um estado livre de julgamentos. Um estado puro e muito honesto consigo mesma. A paz é a minha convidada especial para esse momento. Eu sou paz. Eu sou leve e iluminada na minha essência. E o entusiasmo interior emerge. Me sinto animada para essa experiência. Apesar de eu ter as minhas habilidades mais aguçadas em determinados assuntos, apesar de eu gostar mais de determinados assuntos, neste momento eu ativo a força interior que me faz perceber o valor de todos os assuntos. Reconheço a grandeza existente na experiência de ser equilibrada
amar todas as qualidades positivas que se complementam. Amor e lei, paz e dinamismo, determinação e calma, generosidade e economia, dedicação e humildade, atenção, sem tensão. Quando amo algo, é fácil colocar a cabeça nisso. Mas há muitos assuntos que a cabeça, isto é, o entendimento, me faz amar algo. Então eu deixo que haja harmonia interior, apreciação pelo equilíbrio, estabilidade e foco. Deixo que haja esse casamento entre cabeça e coração, entendimento e amor, conhecimento e experiência. Visualizo a sala de aula, o local de estudo que frequento, como na mitologia hindu, como um lago sagrado. Quando alguém mergulha nesse lago, sai como um anjo. O local de estudo tem tal energia transformadora, tal importância. Quando estudo, obtenho conhecimento e informações. Renovo o ser e saio dali como uma pessoa melhor, mais capaz de exercer minha missão. Sempre que eu adentro nesse local de estudo, eu visualizo essa imagem como o local de engrandecer o ser, de me aproximar das minhas conquistas, dos meus objetivos mais elevados. Internamente eu deixo que haja esse alinhamento, cabeça e coração unidos em aprender, entendimento e experiência são as energias que me equilibram. Então eu olho para mim mesma com essa disposição, com essa confiança de que eu sou capaz de alcançar qualquer que seja o meu objetivo. Nada pode me impedir, a não ser os meus próprios pensamentos. Então, respiro profundamente, solto o ar, me sinto leve, segura. E com grande interesse em me dedicar a um futuro brilhante. Om Shanti, muito boa noite a todos, gratidão. Boa noite, gratidão. Não sei. Gratidão, gratidão.